Agora esta chamada está sendo gravada. Se o próprio Deus pedisse o seu lar pra nele abrigar o maior dom, você talvez iria lembrar o nome que veio o mundo salvar. Será que pra ver sua vida exemplar é preciso tomar seu lugar pra entender amor mais do que qualquer amor com o coração, amor em seu Pai confiou, amor, amor. Serviu a Deus no mundo aqui, como filho se deu e honrado se fez. Sua vida mudou, a história por amar. A qualquer prova de uma dor cruel, como seria bom se esse mundo infiel entregasse tudo ao Senhor e Salvador. Amor mais do que qualquer amor com o coração, amor em seu Pai confiou, amor, amor. Em seu Pai confiou, e amor, Amém. Amor mais do que qualquer um. Jesus Cristo. Aleluia. Bom dia, meninas. Bom dia a todos vocês que estão aqui. Não sei se tem meninos aí, mas bom dia para vocês. Que bom que estamos aqui mais uma vez. No 7º dia de jornada, para buscar a presença do Senhor, para buscar o renovo, para pedir o batismo do Espírito Santo. Confirmo que todos estão me vendo, a Regina confirmou, mas agora que eu não apareci aqui, me digam aqui, por favor, todos estão me vendo, dá um joinha aí, que ontem a câmera, não sei como, ficou fechada e eu não percebi. Amém. Então, sejam todas bem-vindas, seja bem-vindo Espírito Santo no nosso meio, que bom que estamos aqui mais uma vez, para receber esse renovo, receber essa paz que o Senhor nos dá,
para nos dar o refrigério, nos dar a cura. Ah, que coisa maravilhosa. E hoje nós estamos aqui, então, no 7º dia de desafio. Como tem sido para vocês? Vocês estão acompanhando lá no grupo? Eu sempre mando um resumo para a gente simplesmente reforçar o que nós estudamos aqui, entende? Então, vocês estão acompanhando? Como é que está sendo? Hein? Alguém falou aí? Repete, por favor. Agora o quê? Fala para mim, por favor. A minha câmera está fechada? Alguém me ajude, por gentileza. Minha câmera está fechada? Todo mundo está me vendo? A câmera está fechada. Hein? Não estou entendendo o que está acontecendo, porque está aparecendo aqui, está normal. Inclusive, eu abri a câmera aqui, ó, do navegador. Vou fechar e vou abrir de novo. Bom, as duas câmeras estão abertas. Agora, dê para mim um joinha, por gentileza. Vocês estão me vendo? Sim? Ok? Agora abriu. Obrigada, obrigada. Bom, eu não sei o que é, mas vou até deixar outra câmera aqui aberta também, as duas câmeras. Então, vamos lá. Então, hoje nós estamos no desafio de 21 dias de oração e jejum. Eu estou cumprindo alguns jejuns que eu determinei para mim. Estou feliz, porque hoje é o 7º dia e eu consegui. Então, faça o seu propósito com Deus. Faça também aí o seu jejum. O que você vai fazer durante esses 21 dias? Coloque no seu coração e apresente ao Senhor. Cumpra, porque é uma sensação assim, de realização muito grande, sabe? É muito bom. E hoje nós estamos no 7º dia, estamos aprendendo muito, né? Está dizendo que a minha câmera não está inteira, mas aqui para mim está aparecendo inteira. Espera aí. Então, deixa eu ver aqui se é aqui, ó. Peraí. Pronto, acho que agora vai dar certo aqui. Para todos. Obrigada, Isabel. Vocês têm que ir comunicando comigo mesmo para melhorar aqui. Agora, ok? Ok? Obrigada, viu? Eu preciso mesmo dessa interação. Está a metade do seu rosto. Oi? Está parecendo a metade do seu rosto. Ah, é porque eu estou usando duas câmeras. Ok. Deixa eu fechar essa daqui agora, ver se vocês conseguem. Vocês conseguem me ver agora certinho? Porque na câmera que eu estou aqui está centralizada. Agora Estão me vendo? fechou. Fechou Melhorou? para mim. Fechou. Está fechada para mim. Então, vamos deixar assim, então. Então, eu vou fazer o seguinte. Está me pedindo para eu Melhorou ficar agora. nessa câmera. Tá Tá, bom. beleza. Então, vamos lá, então, que o nosso tempo está voando, né? Nosso tempo voa. Então, hoje, no 7º dia de desafio de 21 dias, nós vamos falar sobre a motivação de autodeterminação. Então, o que tem sido a nossa motivação nesses dias de desafio de oração e jejum? Qual que tem sido a sua motivação? Qual tem sido a sua motivação? Muitas coisas nos movem, mas eu penso que a primeira coisa que precisa nos mover foi a pergunta que eu fiz ontem. Como que você quer estar daqui a 5 anos, daqui a 10 anos? A gente precisa ter uma visão, como nós aprendemos no 4º dia de jornada, uma visão de como eu quero estar. E aí, agora, isso precisa me mover. Agora, eu tenho força em mim para que eu consiga realmente fazer todos os requisitos para chegar daqui a 5 anos ou 10 anos com a saúde plena? Não, nós não temos. E é por isso que nós entendemos ontem, né, nesse passo, o que nós precisamos fazer, para que a gente, além da motivação, a gente tenha força para conseguir estar colocando em prática. Mas hoje eu quero compartilhar com vocês aqui Filipenses 4, verso 13,
que diz assim: posso todas as coisas naquele que me fortalece. É lógico que nós não temos força por nós mesmos, mas nós podemos todas as coisas em Cristo que nos fortalece. Então, a nossa força está nele, a nossa força vem dele. E nós precisamos, então, diante dessa consciência, todos os dias, nos apegar a ele. E ontem nós vimos aqui, um dos primeiros passos é o quê? Consagrar a nossa vida, colocar a nossa vida diante do Senhor, porque assim todos os nossos planos serão o que bem-sucedidos. Então, o que você tem planejado para que você tenha uma melhor saúde? Olha só, aqui nas Ciências do Bom Viver, na página 130, fala assim: a parte do poder divino, nenhuma reforma genuína pode ser efetuada às barreiras humanas, erguidas contra as tendências naturais e cultivadas. Não são mais que bancos de areia contra uma torrente. Olha só isso aqui. Enquanto a vida de Cristo não se torna um poder vitalizante em nossa vida, não nos é possível resistir às tentações que nos assaltam interior e exteriormente. Então, enquanto a vida de Cristo não se torna um poder vitalizante em nossa vida. Entenderam o que é isso? Então, o que é o primeiro passo? O primeiro passo é exatamente o que nós estamos fazendo todos os dias, em que nós nos colocamos aqui, nas primeiras horas da manhã, para buscar o Senhor, para nos consagrar, para nos entregar inteiramente nas mãos dele, porque ele que tem força para nos dar. E através de estar aqui, agora vai começar um relacionamento, né, por meio da palavra, por meio da oração, no momento que eu chamo de terapia espiritual, que é falar com Deus, abrir o nosso coração, né, buscar a sua presença, derramar sobre a nossa alma, os nossos anseios, as nossas dificuldades, os nossos desafios, dizer: Senhor, eu quero estar saudável, eu quero cumprir os requisitos, né, dos 8 remédios que o Senhor nos ensina por meio da sua palavra, e também o Senhor nos orienta no espírito de profecias. Como que eu posso fazer isso? Eu não tenho força por mim, mas o Senhor é a nossa força. O Senhor é o nosso amparo. E conscientizando a cada vez mais disso, nós vamos vencer. Nós vamos vencer. Vamos lutando por nós mesmos e vamos vencer porque podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Filipenses 4:13. Então, se nós nos determinarmos assim, com certeza nós vamos alcançar e subir a cada dia, né, um nível. Hoje eu consegui vencer um hábito que foi construído desde pequeno. Amanhã eu vou vencer outro, e assim vai. A nossa vida ela é um processo, mas louvado seja o Senhor, porque Ele é paciente, Ele é longânimo, e Ele está todos os dias ali para nos ajudar, para nos impulsionar a fazer o que é certo. E é Ele que vai trabalhando em nós, Ele que vai nos fortalecendo, Ele que vai nos tratando, Ele que vai curando e nos colocando onde Ele deseja que estejamos, porque os planos dEle para nós são planos de paz, planos de saúde, planos de cura, de restauração. É isso que o Senhor quer para a sua vida, para a sua família, quer para a minha vida. E aí nós estamos aqui nos posicionando porque nós queremos receber. Então, precisamos falar todos os dias em comunhão, em oração, Senhor, eu recebo, eu desejo, eu quero. E no plano aqui do desafio de hoje, da superação, você vai pegar, eu vou falar e depois vou colocar no grupo para vocês, tá bom? Então, anote as respostas. Seguintes perguntas: por que estou nessa jornada em busca de mudança? O que acontecerá se não mudar? Se a renovação acontecer, que diferença fará na minha vida? Existem prejuízos em não experimentar essa mudança? Olha só. Resposta: responda na escala de 0 a 10 sobre a sua confiança e motivação para o seu propósito. Então, o que tem motivado a você? Lembre-se, Filipenses 4:13.
posso todas as coisas naquele que me fortalece. E vamos seguir adiante, porque o Senhor é conosco. Se o Senhor é comigo, o Senhor é com você. Nós vamos vencer em nome de Jesus. Porque a visão que nós temos para daqui a 5 a 10 anos, o Senhor tem uma visão muito ainda mais ampla, porque Ele nos quer dar vida, vida eterna, vida em abundância. Então, eu recebo. Você recebe? Eu creio que sim. Então, vamos orar nesse momento, pedindo ao Senhor que nos ajude, então, a nos fortalecer para vermos essa jornada e nos preparando para receber a cada dia o que Ele tem para nós, através de tudo que Ele tem deixado aqui, como uma receita única, que se nós usarmos, a cura, ela será completa. Então, ore comigo nesse momento, de onde você está, feche os seus olhos e vamos buscar o Senhor. Mais uma vez, querido Pai, nós nos entregamos a Ti. Mais uma vez, nós consagramos ao Senhor as nossas vidas nessas primeiras horas da manhã. Mais uma vez, Pai, nós queremos dizer que nós recebemos o que o Senhor tem para nós. Estamos aqui, Pai, porque nós recebemos e nós determinamos, Pai, que nós queremos também mudar aquilo que precisa ser mudado. E nós permitimos o Teu agir em nós. Derrama sobre nós o Teu Santo Espírito, Pai, e nos ajude para que em cada passo, em cada detalhe na nossa jornada, que haja mudança, que haja transformação, que haja, Senhor Deus, restauração, que haja cura, e que haja, meu Deus, motivação por meio da Tua palavra e do desejo que há em nós também, de termos uma visão, Pai, do que nós queremos para a nossa saúde daqui a 5 ou 10 anos. Ó Pai querido, eu te peço que nos ajude, que nós possamos nos lembrar desses momentos e determinar, Pai, que nós queremos ter uma vida plena com o Senhor, uma vida integral, no sentido, Senhor, de estarmos preparados cada vez mais para a Tua volta. Não sabemos, Senhor Deus, né, que horas o Senhor vai voltar, que dia, mas nós sabemos que o Senhor vai voltar. E o motivo maior que o Senhor quer que estejamos preparados é exatamente, Senhor, para receber e participar deste grande evento que vai acontecer, que é o Teu retorno aqui nessa terra, para nos buscar e para nos levar para vivermos eternamente com o Senhor, em um lugar onde não haverá tristeza nem dor, onde, Senhor, não haverá morte, onde não haverá doenças, e o Senhor está apenas nos preparando para isso. Pai, nós recebemos, nós queremos estar com o Senhor para sempre, mas queremos hoje também desfrutar de uma saúde melhor, física, mental e espiritual. E nós pedimos o Teu poder, porque é em Ti que nós podemos todas as coisas. Por isso, nós nos colocamos em Tuas mãos agora e declaramos, Senhor, vencedores. Declaramos, Senhor Deus, vencedores em Ti, porque o Senhor nos fortalece. Nos entregamos ao Senhor, te pedimos as Tuas bênçãos para o estudo que nós vamos agora iniciar. Mais uma vez eu te peço que abençoe o Roberto, a sua família, que o Senhor continue operando na saúde física, mental e espiritual. Dê ânimo, dê força para que possamos seguir junto nessas jornadas, não só agora de 21 dias, mas no decorrer deste ano, deste estudo do ano bíblico, eu oro em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe e Deus use o Roberto mais uma vez aí. Olá, pessoal, bom dia. Estamos aqui mais uma vez. Glória a Deus. Meus queridos, mais uma semana começando. E hoje nós vamos para um capítulo muito interessante. Capítulo 53 hoje, hein? Mais um capítulo aí pra gente. Eu vou partilhar aqui com vocês a tela. Ontem eu falei que era Sansão, mas é porque eu estou um dia adiantado, né? Eu sempre faço um dia, mas hoje vai ser Gideão. Deixa eu ver aqui, permitir essa. Você continua indo no capítulo 53? Não entendi. Porque eu achei que você ia falar sobre Sansão também. Você continua indo no capítulo anterior? Não, hoje é o 53. É que eu fico um dia adiantado, né? Porque eu preciso
Aí por isso que eu falei ontem, que hoje, no caso, eu faço de Sansão, para ficar um dia adiantado, entendeu? Foi por isso que eu me enganei. Mas hoje é o capítulo 53. Nós vamos fazer aí, hoje, se eu não me engano, é Juízes de 6 a 12 e o capítulo 53, os primeiros juízes, tá? Porque aqueles juízes que eu falei com vocês ontem, porque ontem foi juízes de 1 a 5. Aqueles primeiros juízes ali, eles não têm a proporção de Gideão para frente, né? Então, não tem um capítulo para eles do livro, tá bem? Por isso que foi só a leitura da Bíblia ontem. Hoje nós vamos falar sobre Gideão, vamos falar sobre Jefté, que são os dois ali que foram bem grandes ali, um dos maiores juízes e passaram mais tempo também, né? E depois, amanhã, vocês vão ver Sansão, amanhã na segunda-feira, tá bem? Tem muita coisa boa, eu gosto muito da história de Sansão. Bom, então vamos para Gideão, que Gideão ele foi um homem que foi da perfeição, aí ele falhou e deu um baita de um problema, né? Então, vocês vão ver hoje aqui coisas terríveis, vão ver coisas boas, e é bom porque a gente entende a Bíblia. A gente viu logo no começo, lá no Patriarcas, no começo do livro, que Deus não escondeu as histórias ruins aqui da Bíblia, justamente para mostrar para a gente que esses homens que fizeram grandes coisas também falharam. E se nós falhamos, não é assim, nossa, olha, Roberto falhou, que absurdo, porque homens bem mais consagrados que a gente também tiveram essas falhas. Então, os erros estão ali na Bíblia para mostrar para a gente que se você falhou, é pedir perdão e avançar para não falhar, né? Muitos homens da Bíblia falharam, pediram perdão e avançaram e conseguiram alcançar uma perfeição, né? Então, Gideão, é, o próprio Moisés teve uma falha, lembra que a gente estudou Moisés tem pouco tempo? Um único erro causou que ele não entrasse em Canaã. Então, muitas vezes os homens realmente consagrados, assim, eles conseguem falhar. Satanás ele é muito astuto, porém vai depender da gente se levantar ou não, né? E os primeiros juízes, como vocês já sabem, ontem a gente falou sobre alguns. Ali em Juízes 1, vai falar ali que quando Israel cobrou mais força, fez os cananeus tributários, porém não os expeliu de todo. Como a gente viu anteriormente, os cananeus não foram todos expelidos de Canaã. Foi dado terras para eles, e eles receberam essas terras, expulsando os cananeus. Porém, é muito grande Canaã, então eles ficaram ali em Canaã de alguma forma, tá? Em algumas cidades menores e tal. Então o povo de Israel tinha que ir expulsando eles, e isso ia demorar tempo, tá? Porém, o povo começou a se flertar com a idolatria. E a idolatria para Deus é um dos pecados mais graves que existe, tá? Tanto que é o único praticamente ponto em que Deus disse a eles: se vocês forem idólatras, eu não estarei com vocês. Então, toda vez que eles se flertavam com a idolatria, Deus se afastava. Vinha povos cananeus e davam uma surra neles, né? Eles acabavam virando servos. O que os cananeus eram para ser, eles acabavam virando. Tá? Por quê? Porque eles se igualaram aos cananeus. Os cananeus eram idólatras e eles também ficavam idólatras, tá? Então, pensando nesse ponto, acabava que eles tinham problemas. O verso no segundo parágrafo diz que o Senhor havia cumprido fielmente de sua parte as promessas feitas a Israel. Josué quebrara o poder dos cananeus e distribuir a terra. Apenas lhes restava confiar na certeza do auxílio divino, completar a obra de desapossar os habitantes da terra. Mas isto eles deixaram de fazer.
entrando em aliança com os cananeus, transgrediram diretamente a ordem de Deus, e assim deixaram de cumprir a condição sobre a qual ele prometera colocá-los de posse de Canaã. Então, eles, ao invés de ir tirando os cananeus, eliminando eles, jogar eles para outro lugar ou até destruir eles foram fazendo alianças. Nessas alianças, que é também o jugo desigual, eles acabaram causando problemas, porque eles acabaram absorvendo a idolatria desse povo. E aí Deus, essa era a condição sobre a qual ele prometera dar Canaã para eles. Então, quando eles entravam nessas harmonias com o povo errado, Deus se afastava, tá? E aqui diz que desde a primeira comunicação da parte de Deus no Sinai, havia sido advertido contra o quê? A idolatria. Como que inicia os 10 mandamentos? Não terás outros deuses diante de mim. Ok? Então é o primeiro mandamento. Depois vai para um segundo. Não farás para ti imagem de escultura. Mesma coisa, está falando contra a idolatria. Depois o terceiro, não colocar o nome de Deus em vão. Está falando contra a idolatria. Tá? Então, Deus ele foi muito categórico nessa parte, porque ele não gosta de... Ele é ciumento quando você é idólatra. E hoje a idolatria não é aqueles deuses que tinha antigamente. Hoje são coisas bem mais simples, né? Às vezes você abriu a televisão, você já pode estar idolatrando. Às vezes você se faz de um ídolo. Às vezes um irmão, mãe, filho. Então, de fato, hoje é bem mais fácil ter ídolos do que antigamente. Antigamente eles tinham que fazer um baita de um ponto ali, pegar e fazer estátua, altar. Era bem mais complicado. Então, imediatamente depois da proclamação da lei, foi-lhes enviada esta mensagem por Moisés. E aí, Êxodo 23, 24 e 25. Então, aqui a gente já viu essas partes. O ponto é que, depois das instruções que foram dadas por Moisés e repetidas por Josué em Deuteronômio, repetidas por Josué, quando Josué morre, aqui lá em Deuteronômio, Josué repete também, tem números falando sobre a idolatria, tem Salmo 106 falando sobre a idolatria, tem vários outros salmos aqui, tá? Mostrando que Deus libertou eles do Egito para tirar eles da idolatria. Então, idolatria é um pecado gravíssimo para Deus, tá? Porque não existe deuses, né? É só Deus que existe, tá? Então, quando você fica cultuando ou fazendo alguma coisa, e o que é idolatria hoje? Idolatria é tudo que toma o lugar de Deus. Se você tem que ir para a igreja e uma festa, ou se você tem que ir para a igreja e está passando um jogo de futebol, a final do seu time, e você prefere o seu time do que para a igreja, isso é idolatria, tá? Então, tudo que toma o lugar de Deus acaba virando um ídolo. E aqui diz que antes de extinguir-se essa geração, que recebeu as instruções de Josué, a idolatria fez pequeno avanço. Mas os pais haviam preparado o caminho para a apostasia dos filhos. O desacato às restrições do Senhor por parte daqueles que entraram na posse de Canaã disseminou sementes de males, os quais continuaram a produzir amargos frutos por muitas gerações. Os hábitos simples de seus hebreus lhe haviam assegurado saúde física, mas a associação com os gentios determinou a condescendência com apetite e paixão, o que diminuiu gradualmente a força física e enfraqueceu as capacidades mentais e morais. Pelos seus pecados, os israelitas foram separados de Deus, sua força foi removida deles. Então, esse negócio de... Aqui a culpa foi dos pais, tá? Então, por isso que antes ali de morrer todo mundo que recebeu algo de Josué, um anjo, você vai ver daqui a pouco, o anjo do Senhor vai até o povo para alertar o que eles estão fazendo, tá? Por quê? Porque os pais abriram concessões, que é um problema para nós. Nós gostamos muito de abrir concessões. É só é só hoje, é só agora, é só amanhã. E aí a gente vai nessas concessões,
abrindo maiores, 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 até que a gente fica tão longe de Deus que já entra o boi todo, tá? Então, assim aconteceu com o povo, assim acontece com nós. E os pais foram um problema, porque os pais abriram esses pontos, os pais começaram a fazer essas coisas e os filhos foram absorvendo. E depois causou todo esse problema que vocês vão ver a partir de agora. Então, aconteceu tudo isso, e o povo, no livro de Juízes, eles ficavam, eu fico com Deus, eu fico sem Deus, eu fico com Deus, eu fico sem Deus, eu fico com Deus, eu fico sem Deus. E assim foi ao que a gente viu desde ontem, né? Nós vimos isso com Otiniel, Sangar, Eude, Débora e Baraque, que foram os juízes de ontem que a gente estudou através da Bíblia e tiramos algumas lições deles, tá bem? Depois disso, os midianitas começaram a fazer mal ao povo de Deus, tá? O povo de Deus voltou a ter problemas e os midianitas foram terríveis. E essa, por mais que os outros, como os amalequitas, anteriormente, os amonitas que estavam ali também, não se compara aos midianitas. Os midianitas, nessa época, os midianitas eram os piores o povo que tinha. Eles eram até piores do que o povo do... Agora me fugiu o nome, mas já eu lembro. O povo é lá daquele de Sansão. Se alguém lembrar aí, vocês colocam no chat aí para mim. Os filisteus, lembrei. Então, eles eram piores do que os filisteus, inclusive. Os midianitas eram um povo muito grande e eles eram muito maus. Então, eles torturavam as pessoas, eles tiravam a cabeça das pessoas, eles humilhavam as pessoas. Então, era muito mal. Então, o que acontecia? Eles não deixavam nem comida para o povo de Israel. O povo de Israel plantava, eles vinham, tomavam tudo e eles que se virem para comer. Então a coisa estava bem feia. Aí o povo lembrou do quê? Aí o povo foi lembrar de Deus. Senhor, se o Senhor não nos ajudar, nós vai morrer. Porque vai perecer o povo de Israel, porque nós não temos o que comer. Porque tudo que eles plantavam, os midianitas vinham e tomavam. Tudo. E eles ficavam sem ter o que comer. Então, os habitantes selvagens e cruéis do deserto numeroso, como gafanhotos, vinha como enxame sobre a terra. E aí eles tomavam as coisas ali, ó. Como praga devoradora, espalhavam-se pelo país. Vinha logo que as searas começavam a amadurecer e ficavam até os últimos frutos da terra fossem colhidos. Então, olha isso, ó. Eles esperavam em Israel as coisas crescerem, ficarem prontas para colher, colhiam e iam embora. E o povo que ficava vendo navios. Então, despojando os campos dos produtos, e roubavam e maltratavam os habitantes, e então voltavam para os desertos. Assim, os israelitas que moravam no território aberto eram obrigados a abandonar suas casas e a congregar-se nas cidades muradas, a fim de procurar refúgio nas fortalezas e mesmo encontrar abrigo nas cavernas e no recesso das rochas. Gideão, então, é chamado para tirar os midianitas da cola de Israel, tá? Então, Gideão, filho de Joás, da tribo de Manassés. Ou seja, a tribo de Manassés era uma tribo gigante, tá? Era uma das maiores. Acho que era Judá, Manassés e Efraim, tá? As tribos maiores, que tanto Manassés quanto Efraim eram filhos de José. Então, eles eram muito abençoados porque José foi um grande homem, tá? Então, e Judá era muito abençoada porque Jesus viria dessa tribo. Então, são as três maiores, se eu não me engano, tá? E aí, o que aconteceu aqui? Um anjo chegou ali para Gideão. Gideão estava fazendo o quê? Olha que coisa interessante. Gideão estava quando estava na época de uva, Gideão plantava no lugar de trigo. E quando estava no lugar de trigo, quando estava na época de trigo, Gideão plantava o trigo na uva.
Por quê? Porque os midianitas sabiam que, ó, agora é época de uva, então vamos nas uvas. Chegava lá, não tinha nada lá para tomar de Gideão. Entendeu? Gideão foi, ó, inteligente. Vou fazer uma tática. E aí essa tática estava dando certo. Ele tinha o que comer, ok? Então ele inverteu as coisas. Então ele estava ali guardando as suas coisas, tomando cuidado para os midianitas não sacar a sua ideia. E aí um anjo apareceu a ele para que Deus o chamasse, né, para libertar o povo. E ele era o menor. Ele disse que ele era o menor, o mais pobre, né, a casa mais pobre, o menor da casa dele, de Manassés. E aqui diz que todos, com exceção de um, haviam tombado nas lutas contra os medianitas, e ele fizera com que o nome fosse temido pelos invasores. A Gideão veio o chamado divino para libertar o povo. Estava ocupado, na ocasião, a trilhar o trigo. Então, agora, nessa época, era o trigo que estava nos locais onde plantava uva. Uma pequena quantidade desse cereal fora escondida, e não ousando ele batê-lo na eira comum, recorreram a um lugar próximo ao largar, tá vendo? Pois estando ainda longe o tempo de amadurecimento das uvas, pouca observação se dava agora às vinhas. Enquanto Gideão trabalhava em segredo e silêncio, meditava com tristeza na condição de Israel, e considerava como o jugo de o opressor poderia ser quebrado do seu povo. Então, do nada, aqui diz que subitamente o anjo do Senhor, que vocês sabem quem é o anjo do Senhor, é Jesus, tá? Então, o próprio aqui, o Miguel aparece para ele e se dirige ali a ele e começa a falar: Ó, Gideão, eu quero que você seja o libertador do povo, dos midianitas. Então, Gideão, ele desejou alguns sinais. E ele começa ali, primeiramente, ele fala: ó, já que você está querendo uma coisa tão absurda como essa, dá uma esperada aí que eu vou lá na minha casa, vou preparar um sacrifício, vou trazer para tu. Porque ele tinha uma ideia de que aquilo ali não era um anjo comum. Porém, ele só vai ter essa certeza quando o altar foi consumido, tá? Então ele vai, corre lá, faz o que ele tem que fazer, volta, e aí o cabrito ali, tudo que ele fez é consumido no mesmo instante, tá? E aí ele entende que agora ele viu que ele vai até falar: nossa, eu vi aqui e sobrevivi. E aí o anjo desaparece da sua vista, porém continua falando com ele. E aí o anjo diz que ele precisaria primeiro destruir a idolatria da sua casa, porque o pai de Gideão, Joás, tinha um altar a Baal na frente ali da sua casa. Então, ele vai fazer esse pedido. Porém, ele não podia fazer esse pedido de dia para não ficar muito na cara. Então, ele foi lá de noite com alguns amigos ali e eles destruíram esse altar. E aí, o pai dele, no caso ali, o povo em volta, começou a querer matar Gideão, de tanto que a idolatria estava ferrenha, tá? Então, eles quiseram matar Gideão, porém, o pai falou: opa, vocês não têm, não é esse Baal aí que é o Deus e tal? É, por que vocês não deixam o Baal tomar as dores? Por que vocês ficam tomando as dores pro Baal? Deixa que ele se defenda. Se ele quiser, ele mata meu filho. Ele não é o Deus de vocês, todo-poderoso? Então o povo falou: vamos fazer isso então. Então vamos ver quanto tempo seu filho vai durar. E aí, no fim, Baal não fez nada porque não existe Baal, né? E aí, tudo isso aconteceu. Então aqui diz que todos os pensamentos de violência para com Gideão se dissiparam, porque eles esperavam que Baal fizesse a obra. E assim, os arautos foram expedidos à sua própria tribo de Manassés e também de Azer, Zebulon, Naftali, todos corresponderam ao chamado. Então, o que ele fez? Ele fez mais alguns testes com Deus. Ele falou: Senhor, eu vou colocar como se fosse uma espécie de um tapete. Eu quero que o tapete fique encharcado e em volta dele fica seco. Aí ele chegou, espremeu o tapete e encheu um copo. E em volta seco. Aí ele falou: isso aqui é muito simples, né? Pode acontecer, né? Isso aqui não é tão impossível de acontecer. Então faz o seguinte: agora eu quero seco o tapete e em volta molhado. Aí ele chegou, tava lá.
Aí o que ele fez? Realmente Deus está falando comigo, não tem o que fazer. Vou então obedecer. Então eles chamaram pessoas de Azer, Zebulon e Naphtali mais Manassés para a guerra, tá? Aqui diz que Gideão não ousou colocar-se à frente do exército sem ainda novas provas, que é aquela prova que eu falei para você. Então ele colocou ali a prova do tapete. Assim, encorajado, Gideão guiou suas forças ao combate. Então, agora ele entendeu. É isso que Deus quer de mim. Vamos embora que vai dar certo, né? Se Deus está mandando. Isso é muito importante, porque Gideão não era um guerreiro. Gideão, inclusive, era meio assim, meio preguiçoso, tá? Então ele estava melhorando a vida dele ali, ele era um pouco valente, mas às vezes ele era alguém que ficava meio preguiçoso, não era tão valente assim. Então era uma luta entre ele e ele mesmo. E aqui diz que a força total sob o comando de Gideão contava apenas com 32 mil homens. 32 mil homens, e do outro lado, no mínimo, que eu já vi gente, eu acho que eu já vi pessoas falarem que era mais de um milhão de pessoas. Porém, nós temos, no mínimo, que é o falado tanto na Bíblia quanto também aqui na Irmã White, 120 mil. Então, 30 mil para 120 mil são 3, 6, 9, 12. 4 vezes o exército maior do que o de Israel. Então, 32 mil homens. Aí suponha que você é Gideão. E aí, do nada, me aparece Deus e fala, ó, tem muita gente aí. Você já tem 4 vezes menos. Você já tem 4 vezes menos. E agora Deus chega para você e fala, olha, eu quero que você vá com menos. Tem muita gente aí e eles vão mais atrapalhar do que ajudar. Então, caiu para 10 mil. Ok? Caiu para 10 mil. Gideão, então, obedeceu a ordem do Senhor e com o coração pesaroso viu 22 mil ou mais de 2/3 da sua força total partirem para casa, de modo que veio a ele a palavra do Senhor. Ainda muito povo há. Olha isso. Você já tinha 4 vezes menos. Agora você tem 12 vezes menos. Porque são 120 no mínimo e 10 mil você tem. Então, você teria o quê? 12 vezes? Você teria um homem para 12. Antes você teria um homem para 4. Agora é um homem para 12. E Deus fala para você, tem homem demais ainda. Mas precisa diminuir mais isso aí. E aí, Gideão falou, olha, ele já me mostrou provas suficientes de que está comigo. Então, não importa o que ele falar, eu vou fazer. Então, Gideão foi lá e fez uma tática. A tática era, eles iam correr para um rio. Quem passasse pelo rio rápido, ou seja, pegando na mão e tomando que nem cachorro correndo no rio, ou que saía lambendo a água no rio, esses eram para ficar. Quem fosse ao rio, se ajoelhasse, pegasse a água e bebesse, esses iam embora. Porque isso demonstrava quem estava de fato desejoso de destruir os midianitas e aqueles que estavam, eu vou, mas não queria ir não. Por isso que Deus deu essa da rapidez. Então, quem tomasse a água rápido no rio ali, seguiria. Quem demorasse é porque não queria muito ir para a batalha. E aí só ficou 300. 300 tomaram água rápido, 9.700 tomaram água demorado. E aí eles tiveram que voltar. Agora estava ali, Gideão com 300. Ou seja, aí eu já até perdi as contas. Antes era 1 para 12 e agora eu já nem sei mais quantos são. Tá? Eu sei que era muito para um só homem. Tá bem? Então, o que aconteceu depois disso? Depois disso, Gideão ficou meio temeroso. Agora ele deu uma temida, porque ele falou, rapaz, eu tinha 4 para 1, eu tinha 1 para 12, 1 para 4, 1 para 12. Agora eu não sei nem mais como eu vou fazer isso. E aí, Deus enviou um sonho a um dos midianitas. E ali Deus fala para Gideão, ó, vai lá em Gideão devagar com o seu servo aí, que ele tinha um auxiliar, que era o chamado
pura, e aí você vai ouvir umas coisas que vai te ajudar. E aí ele desce com seu servo Pura e ouve. E o rapaz estava contando o sonho, que ele sonhou que Gideão ia dominar Midian, que iam destruir Midian. E aí Gideão, então, agora falou, olha gente, agora vamos. Então ele volta e faz toda a estratégia que Deus tinha passado para ele. Ele pegou fogo, jarros, algumas coisas para rolar e foi, cercou todo o acampamento de Midian e começou a quebrar os jarros, mostrar fogo e rolar coisas. E assim o povo achou que estava cercado por um exército muito grande de Midian e eles ficaram temerosos porque eles não estavam preparados para essa batalha. E aí eles começaram a se matar. Então os próprios midianitas começaram a matar a si próprios. Depois disso, Gideão fala com a tribo de Efraim para não deixar eles ultrapassarem o rio. E a tribo de Efraim, então, destrói, mata os reis de Midian, que eram mais de um, e eles conseguem a vitória. Depois disso, aqui diz que nesta formidável derrota pereceram nada menos de 120 mil dos invasores. Então, pelo menos 120 morreu, tá bom? Quebrou-se o poder dos midianitas de modo que nunca mais puderam fazer guerra contra Israel. Nunca mais Midian se levantou contra Israel. As notícias espalharam-se rapidamente por longe e perto de que Deus de Israel de modo combatera seu povo. Palavra alguma pode descrever o terror das nações circunvizinhas. Quando souberam quão simples meio prevalecera contra o poder do povo ousado e guerreiro. Meu, que tática mais doida que eu já vi. Essa tática aqui, olha, ela supera até mesmo o Jericó lá. Porque você fazer volta em Jericó e dar um grito e as coisas caírem, já é uma tática assim que, olha, se não está na Bíblia e eu não confio na Bíblia, eu não acredito. E agora o rapaz foram com jarros e fogo e destruíram uma nação muito poderosa como os midianitas. Então, para Deus nada é impossível. O que a gente pode tomar como lição disso é que nada é impossível para você. Absolutamente nada. Se você acha que tem um pecado que você não consegue abandonar, não é impossível esse pecado. Porque olha as coisas que Deus fazia. Aonde já se viu derrotar 120 mil homens com 300 pessoas? E isso já ocorreu em outras ocasiões na história, né? Nós temos os 300 de Esparta, temos os 300 do Irã. Então, já ocorreu em outras ocasiões e, obviamente, é Deus. Tá? É Deus, não tem outra explicação, não tem como 300 vencer muitas pessoas. Não existe essa possibilidade. Então, Deus trabalhando, moldando a história para que as coisas ocorressem da forma que deveria ocorrer. E essas pessoas fizeram simplesmente, ouviram a voz do Espírito Santo. Muitas delas nem são crentes, né? Lá em Esparta mesmo, eles não confiavam em Deus, porém, Deus precisava que eles derrotassem aquele povo e Esparta saiu vitorioso. Os Estados Unidos perdeu para o Irã, sendo uma nação muito maior. Por quê? Porque eles precisavam daquilo. Então a história mostra que Deus é o Deus Todo-Poderoso. Amém? Aqui diz que o Senhor poderia fazer muito mais por seu povo, se eles acalentassem a verdadeira humildade, mas poucos há que possa ser confiada grande medida e de responsabilidade ao êxito, sem se tornarem confiantes em si mesmos e esquecidos de sua dependência de Deus. Por que Deus queria 300? Porque ele queria mostrar que era ele que fez. Se tivesse 32 mil, um monte de gente ali era daqueles que não ia fazer as coisas, mas Deus ia vencer a batalha e eles iam sair se vangloriando. Então, somente esses 300 homens colocaram tudo na mão de Deus. E é por isso que Deus usou esses 300. Então, se você colocar na mão de Deus, Deus vai te usar. Se você for uma pessoa que tem um pouco de confiança em si mesmo e a sua dependência de Deus foi enfraquecendo, você vai ter muitas derrotas, tá? Então, aqui, ó, estas muitas vezes são orgulhosos e confiantes em sua própria competência. Acham-se capazes de agir sem o conselho de Deus. Então, Deus, ele escolheu pessoas. Na verdade, as pessoas, né, foram escolhidas pelos testes que Deus fez. E essas pessoas, esses 300, eram os
que confiavam totalmente em Deus, que não levavam para si a glória da vitória. Depois disso, o povo vai querer colocar Gideão como rei, só que isso ia contra tudo que nós vimos até agora do Deuteronômio, os Números, Êxodo e Levíticos. Não se poderia ter um rei, né? Deus era o rei desse povo. Gideão, então, ele não aceita a realeza, né? E ele diz que ninguém ia reinar sobre isso. Infelizmente, um filho dele, Abimeleque, acabou se tornando o rei, tá? Por livre e espontânea força. Ele se proclamou rei, matou 70 irmãos. Olha isso, hein? Gideão teve 70 filhas, gente. Eu acho que não teve mais gente com filho que Gideão, não. Não estou lembrado agora, nem mesmo na Bíblia, alguém que tenha tantos filhos, tá? Gideão tinha muitas mulheres, é dito na Bíblia, então ele já tinha muitas esposas, então ele teve muitos filhos, 70 filhos. Todos foram mortos por Abimeleque, porque ele queria assegurar a realeza. Também tivemos um problema com a tribo de Efraim, que os efraimitas, eles tiveram ali, eles ficaram muito bravos, né, com Gideão, porque Gideão não chamou eles para a batalha. E aí Gideão amansou eles ali, falando, olha, mas Deus te entregou os 2 reis, vocês já não estão contentes em ter destruído os 2 reis? Porque a destruição dos reis é o que acabou com a batalha. E aí eles acabaram, tá certo, Gideão, obrigado, viu? Então fica tranquilo, e aí deu tudo certo. Depois disso, aqui Deus fala que foi o espírito de inveja, né? Que poderia facilmente ter provocado contenda, porém Gideão foi inteligente, né? Ele foi sábio e abrandou a ira dos efraimitas. Depois disso, Gideão, ele aqui, ó, propôs Gideão que ele fosse rei, ele não aceita. Essa proposta estava em direta violação dos princípios da teocracia. Deus era o rei de Israel e para esta colocação de um homem no trono seria a rejeição do seu soberano divino. Então ele não aceitou. Mas Gideão caiu num pecado um pouco grave. Ele era da tribo de Manassés e vocês sabem que somente poderia fazer algo no santuário a tribo de Levi. Então ele não tinha essa vocação. Só que ele fez uma mitra e se colocou como sacerdote, tá? E assim causou muito problema, porque ele acabou voltando com a idolatria antes de morrer. Porque o povo começou a entender que se Gideão colocou uma mitra, colocou o sacerdote ali, que ele fazia o que bem queria, né? Então o povo acabou acarretando. Infelizmente, o homem que tirou a idolatria, ele colocou a idolatria novamente antes do falecimento. Gideão confeccionou um efode e um peitoral, imitando os que eram usados pelo sumo sacerdote. Sua conduta demonstrou uma cilada para ele próprio e sua família, bem como Israel. Aquele culto não autorizado levou muitos do povo, afinal, a esquecerem inteiramente do Senhor e servir aos ídolos. Depois da morte de Gideão, grande número de pessoas, entre as quais estavam sua própria família, uniu-se à apostasia. O povo desviou-se de Deus pelo mesmo homem que em uma ocasião vencer a idolatria. Então, pelo mesmo Gideão, por um descuido, por isso que eu digo para vocês, eu e você, se descuidarmos, vamos cair. Gideão, um homem que viu Deus face a face, ali o anjo do Senhor, velado, mas era Deus ali, era Cristo, ele sucumbiu, tá? Então, tome cuidado. Poucos há que compenetram de quão grande alcance a influência de suas palavras e atos. Isso aqui é para nós. Ó. Quantas vezes os erros dos pais produzem os mais desastrosos efeitos nos filhos e descrentes e descendentes destes. Muito tempo depois que os próprios autores foram postos nos túmulos, cada um exerce uma influência sobre os outros e será responsável pelo resultado dessa influência. Palavras e ações têm um poder eloquente e a longa vida do além mostrará o efeito de sua vida, da nossa vida aqui. A impressão produzida por nossas palavras e ações reagirá certamente sobre nós, trazendo bênção ou maldição. Tal pensamento confere uma terrível solenidade à vida e deve atrair-nos a Deus com humilde oração, a fim de que Ele nos guie pela sabedoria. Ou seja, esse texto aqui,
está falando muito sobre palavras e ações, que são geralmente como cometemos o pecado, tá? Então, às vezes, eu mesmo, às vezes falo e depois penso. E geralmente vai dar ruim, né? Quando a gente fala antes de pensar, vai dar ruim. Aqui diz que aqueles que ocupam as mais elevadas posições podem transviar outros. Os mais sábios erram, os mais fortes podem vacilar e tropeçar. Há necessidade de constantemente se derrame em nosso caminho a luz do alto, tá? Então, quanto maior a sua influência, seu campo, mais responsabilidade você vai ter. Então, eu tenho um canal Caráter Cristão. A Gildete tem um canal dela. Então, muitas pessoas estão nos olhando. Então, se falharmos, pode causar falhas de outros. Não deveria, mas pode causar sim. Por quê? Porque as pessoas vão olhar o Roberto. Ele está vendo os vídeos do Roberto e está achando que o Roberto tem que ter ali uma proporção de menor de erro, porque ele tem muita influência, no caso ali. Não muita, né? Porque o que é 8.000 pessoas? Tem gente com canal do 100 mil, o Rodrigo Silva tem 1 milhão. Então, a influência desse povo é muito grande. Por isso, tem que ter mais cuidado. Então, eu já tenho que ter um cuidado no que falar, como falar, o que fazer, porque eu já tenho certas pessoas no canal. Imagine quem tem mais. Então, aqui o texto está dizendo que quanto mais influência, mais cuidado você tem que tomar. Felizmente, Gideão sucumbiu. E o nome dele acabou virando Jerubaal. Por quê? Porque ele trouxe, infelizmente, a idolatria através desse ato que ele fez. E aqui diz que depois que ele morre, o seu filho, Abimeleque, Nascimento viu como seu rei, o qual sustentar o seu poderio. Ele assassinou os filhos legítimos de Gideão, com exceção de um. Quando os homens rejeitam o temor de Deus, não demora a afastarem-se da honra, da integridade. Ou seja, esse Abimeleque era um filho que não era filho, entendeu? Então, ele matou todos os filhos legítimos para depois esses filhos não quererem tomar a coroa de Abimeleque, tá bem? Então, olha isso, meu. Olha o que causou tudo isso. Uma desgraça, uma maior que a outra, tá bem? E aqui diz que depois da morte de Abimeleque, o governo dos juízes que temiam do Senhor serviu durante algum tempo para impedir a idolatria. Mas não muito tempo depois, o povo voltou às práticas. Entre as tribos ali do norte, os deuses da Síria e o Sidom, muitos aos arredores. Então, eles acabaram tendo um problema e depois eles tentaram ali, depois de Abimeleque, tentaram manter-se firmes, mas infelizmente não ocorreu. Então, depois disso, vai aparecer aí o Jefté, né? Então, Jefté, ele vai ajudar o povo a ser liberto, tá? Ele vai ter problemas com efraimitas de novo. A tribo de Efraim era complicada, viu? O pessoal gostava de guerra, viu? Se não fosse chamado para uma guerra, Efraim já ficava muito bravo. E aí, novamente, Jefté não precisa do Efraim, eles brigam com Efraim, com o Jefté também. E aí, Jefté, novamente, assim como Gideão, apazigua ali e as coisas andam, tá? E aqui diz que levantou-se um libertador na pessoa de Jefté de Gileade, o qual fez guerra contra os amonitas e destruiu eficazmente o seu poderio. Durante 18 anos por esse tempo, Israel havia sofrido opressão. Todavia, a lição ensinada pelo sofrimento foi de novo esquecida. Então, quando o juiz morria, o povo não lembrava mais que estava tomando uma surra toda vez que se afastava de Deus. Como o povo voltasse aos seus maus caminhos, o Senhor permitiu ainda que fosse oprimido pelos os poderosos inimigos, os filisteus. Agora vai entrar os filisteus, que é uma casca grossa, tá? Os filisteus era tão chato, mas tão chato, que eles começam aqui e vão parar só lá com Davi. Então, é muito tempo de filisteu atrapalhando a vida de Israel, tá? Por isso que eles acabam sendo o pior dos povos que já brigaram com Israel, porque eles ficaram um período maior de luta, tá? Então, ora os filisteus venciam, ora Israel. Por muitos anos foram constantemente perseguidos e por vezes completamente subjugados. Haviam se misturado com esses idólatras, unindo-se com eles nos prazeres e no culto, até que se confundirem com os mesmos.
no espírito e nos interesses. Então esses professos amigos de Israel tornaram seus mais obstinados inimigos e procuravam por todos os meios conseguir sua destruição. Semelhantes a Israel, muito frequentemente, agora é para nós, os cristãos se rendem à influência do mundo, conforme-se aos seus princípios e costumes, a fim de obter a amizade dos ímpios. Mas, no fim, achar-se-á que tais professos amigos são os mais perigosos adversários. A Bíblia claramente ensina que não pode haver harmonia entre o povo de Deus e o mundo. A gente precisa entender isso. A gente fica batendo cabeça porque a gente não entende isso. E aqui diz que Satanás opera por intermédio dos ímpios, sob a capa de uma pretensa amizade, para seduzir o povo de Deus ao pecado, a fim de que possa separar dele, e quando é removida sua defesa, leva então seus agentes a se voltarem contra eles e procurar efetuar sua destruição. Então, meus queridos, qual é a tática de Satanás? Bota os filisteus ficam ali amigos de Israel, eles ficam todos adorando juntos os deuses, e depois os filisteus passam a rasteira em Israel e tomam-lhe surra. Então, assim ocorreu antes e ocorre hoje. Então, nós temos que tomar cuidado com as amizades que temos, com os lugares que frequentamos, com o que comemos, bebemos, assistimos, ouvimos, porque Satanás ele é astuto. Ele vai pegar coisas mínimas e depois vai se virar contra você e contra mim, ok? Então, esse era o capítulo de hoje. A única coisa que eu queria finalizar com vocês antes é que temos um pequeno problema na questão de Jefté, né? Jefté, ele estava indo para uma batalha contra os amonitas e ele pediu a Deus que se eles vencessem essa batalha, a primeira pessoa que entrasse na frente dele ali na sua porta, ele oferecia essa pessoa ao Senhor. E ali a sua filha aparece, tá? E muitas pessoas acreditam que Jefté sacrificou a filha dele. Não é isso que ocorre, tá bem? O que ocorre foi que a primeira pessoa que entrava seria dedicada a Deus no mesmo sentido de que Samuel foi, tá bem? Lembra? Nós vamos falar sobre isso ainda, na verdade, né? Ainda não chegamos a Samuel, mas essa semana vocês vão começar a estudar Samuel. Então, quando chegou ali a filha dele, ele teve que oferecer a filha dele ao Senhor, no sentido de que ela seria totalmente de Deus. Então, ela não teria casamento, ela não se casaria, tá bom? Ela seria virgem e ela seria ali, isso para a mulher era terrível. Uma mulher que não casasse, uma mulher que não tinha um filho que seja, era praticamente ninguém, tá? Então, por isso que Jefté fica muito triste. Então, ele não sacrificou a sua filha, tá bom, pessoal? Porque isso vai totalmente contra o que Deus acredita, tá? Ele era contra o sacrifício de filhos. Então, não tinha como Deus pedir um sacrifício ali e ele ser realizado. Quando Deus pediu o sacrifício, ele já tinha como não sacrificar. Foi uma prova, Abraão, mas não era para Isaac morrer, ok? Foi só uma prova para Abraão. Porém, Deus ele é contra o sacrifício de pessoas, tá? Então, o que aconteceu ali, só para explicar para vocês, às vezes vocês têm essa dúvida, muitas pessoas têm essa dúvida, porque há uma batalha no meio evangélico sobre isso e nos debates. Então, aqui mostrando para vocês, a própria Bíblia deixa claro isso, que Jefté liberou ela com as amigas para elas terem ali um convívio, porque ela seria virgem, ela não casaria, ela não teria relações sexuais com ninguém, porque ela seria totalmente dedicada a Deus, tá bem? Então é assim que nós finalizamos hoje. Eu espero que nossa vida pode ser que esteja como a vida de Israel, às vezes alto, às vezes baixo, às vezes hoje a gente está bem, amanhã a gente pode não estar, porém a gente precisa confiar em Deus, se distanciar do mundo, para que nós não caiamos, né, nas artimanhas de Satanás, pois Satanás vai colocar muitas amizades próximo da gente, porém essas amizades vão querer dar uma rasteira e a gente precisa tomar cuidado quanto a isso, tá bom? Vamos fazer uma breve oração e assim partir para mais uma semana. Grandioso eterno Deus, estamos aqui mais uma vez agradecidos ao Senhor, pois o Senhor nos despertou às 5 da manhã para estarmos aqui, para estudarmos e avançarmos uma Canaã celestial. Acabamos de ter algumas lições da história de Gideão e também de Jefté,
E também de Israel, né? Israel estava para cima, às vezes estava para baixo, e estava se alinhando com pessoas que não deveria se alinhar, e por isso acabavam se distanciando de ti e sofrendo as consequências. Pai querido, nós estamos aqui para pedir ao Senhor que o Senhor nos ajude a se afastar do inimigo, das coisas do inimigo, a que nós consigamos, Pai, reconhecer o que é do mundo e o que é divino, para que possamos estar mais próximos de Ti e menos do mundo, para que Deus possa fazer uma obra em nossa vida. Pai querido, que nós possamos vigiar, né? Pois Gideão, ele não vigiou e acabou falhando. Também o filho dele acabou fazendo coisas terríveis, como matando todos os filhos de Gideão. Pai querido, nos ajude a colocar em prática o amor que o Senhor deseja para cada um de nós. Que nós possamos estar longe do inimigo, longe das coisas de Satanás. Perdoe nossos pecados, Pai. Sabemos o quão falhos somos, sabemos quem somos, e nós necessitamos totalmente de Ti. Que não sejamos orgulhosos e achando que somos os maiorais, pois acabamos de ver que todos que fizeram isso acabaram não indo para a batalha. Deus venceu com 300, porque Ele precisa não de quantidade, mas de qualidade. E que nós possamos entender isso. Infelizmente, hoje, muitos batismos são feitos por quantidade e não por qualidade. E que Deus possa estar abençoando e ajudando aos pastores, aos líderes, a nós mesmos, a entender que a qualidade é muito mais importante do que a quantidade. Que nós possamos estar unidos a Ti, Pai, nessa semana que é incerta para nós, mas o Senhor sabe todas as coisas. Muito obrigado por tudo. Fique com esse canal da Judete, fique com cada pessoa que está aqui às 5 da manhã estudando o seu ano bíblico, para que possamos aperfeiçoar e estar mais próximos de Ti. E é isso que eu te peço, no doce nome de Jesus. Amém. Obrigado, meus queridos. Boa semana a todos e até a próxima semana.